Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Edio Buquerque, estou chegando agora aqui com esse vídeo para todos vocês, meus amigos e amigas, inscritos e inscritas aqui do canal Sem Religião. Eu sei que vocês já estavam há bastante dias sem nenhum vídeo aqui no canal. Eu não pude gravar nenhum vídeo esses dias, mas hoje, finalmente, eu estou aqui pronto com mais um vídeo. E o assunto de hoje tá muito legal, tá top demais. Eu espero que você não perca nada desse vídeo, tá bom? Então, nós vamos tratar de um assunto que vai mexer com a opinião pública, principalmente do público evangélico, do público leitor de Bíblia, do público que ama Jesus, que ama as Escrituras, que ama o Novo Testamento, que ama a Bíblia, no seu contexto geral. Nós vamos estar abordando um assunto, eu coloquei esse tema, que é muito importante para nós refletirmos, para a gente encontrar alguma coisa que possa fazer sentido, e eu conto com a sua presença desde já. Não sei se o som está muito legal, porque o meu ambiente aqui não é próprio, mas eu espero que dê para a gente levar em frente o assunto, tá bom? Olha, aproveitando o momento, você que chegou novo por aqui, aproveita para se inscrever, meu amigo e amiga, se inscreva agora mesmo aqui no canal, vamos unir as nossas forças. Nós somos um povo que estamos em crescimento, estamos cada dia mais multiplicando, pessoas que estão saindo da jaula religiosa, está saindo da caverna, está tendo uma nova visão do entendimento, no conhecimento, e como você sabe, não é? O conhecimento liberta. Conhecimento deixa a pessoa lúcida, deixa a pessoa muito mais equilibrada, tá bom? Então, aproveita, se inscreva, acione o sininho das notificações, depois você pode compartilhar esse vídeo, essa live vai ficar aí para todos, você pode compartilhar ela para outras pessoas, para algum amigo seu, aquela amiga que lê a Bíblia, aquela pessoa que gosta da Bíblia, que gosta de ler os textos da Bíblia, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade aqui, porque é muito importante este assunto. Falou? Vamos que vamos? Então, simbora. Vou colocar o tema na tela, vou colocar o tema na tela aqui para você, para a gente entrar neste importante assunto. E o tema é esse aí que está aparecendo para você agora. O tema de hoje é Jesus e Paulo na sinagoga. Jesus e Paulo na sinagoga dos judeus, no decorrer do Novo Testamento. Alguns textos dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão nos dar algumas informações sobre a presença de Jesus na sinagoga dos judeus, ensinando e fazendo muitos milagres, inclusive na sinagoga, que é um lugar, a sinagoga é a Beit onde se aprende, é a casa de ensino, é a casa onde os judeus costumavam e costumam ainda hoje se reunir nas principais festividades do calendário judaico e nos dias de Shabat, né? Eles se reúnem para celebrar o Shabat, para ler a Torá
para cantar, para celebrar a Adonai, ao seu Deus. E os textos dos 3 primeiros evangelhos, afinal de contas, só são esses 3 evangelhos que falam sobre Jesus na sinagoga. E Jesus, ele visitava as sinagogas justamente nos dias de sábados, né? Nos dias de sábado, e ele dava seus ensinamentos, assim bem como também o apóstolo Paulo. Mas primeiramente vamos tratar a questão de Jesus. Jesus ensinava na sinagoga. E um dos primeiros textos que a gente abre aqui para começar essa resenha é o capítulo 1 de Marcos. Capítulo 1 de Marcos, a partir do verso 21. Eu estou com a minha Bíblia aberta, se vocês escutarem aí, ó, né? Aqui o tatalar das folhas é a minha Bíblia. Capítulo 1 de Marcos, e no verso 21, olha o que nos diz o texto. Entraram em Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Muito bem. Então aqui estamos vendo Jesus na sinagoga em Cafarnaum, no dia de sábado, de acordo com o costume dos judeus, e ele entrou na sinagoga, segundo o texto de Marcos 1:21, para ensinar. E o que seria o ensinamento dele, hein? Qual seria o conteúdo do seu ensinamento? Pois a sinagoga é um lugar de se aprender as leis, sobre os mandamentos da Torá. E as leis tradicionais, né, do povo judeu, né, as tradições, os costumes, né, as práticas que os judeus costumam viver no seu dia a dia. Então eu te pergunto, você, meu amigo, que é um crente, você que é um leitor da Bíblia, você parou para pensar, você já parou para olhar esse texto, esses textos que falam, eu abri agora Marcos capítulo 1:21, mas tem mais outros. Tem, por exemplo, no capítulo 3 e no verso 1 de Marcos, e no capítulo 6 e no verso 2 de Marcos. Esses 3 textos nos dão conta de que Jesus ele entrava na sinagoga dos judeus e ele ensinava lá. Inclusive fazia muitos milagres, ele operava milagres na sinagoga. Agora, eu pergunto a você, será que realmente nesse tempo os judeus eram mais flexíveis com relação a essa cultura de liturgias dentro das suas sinagogas? Ou eles eram do mesmo jeito que são hoje? Por quê? E eu pergunto por quê. Não é qualquer pessoa que chega lá na sinagoga na sinagoga dos judeus, né? Os judeus, principalmente os ortodoxos. Eu não estou falando de judeus messiânicos, né? Judeus messiânicos é outra questão. Judeus messiânicos são crentes disfarçados de judeus, né? São crentes cristãos travestidos de judeus, mas que não tem nada a ver. Tá, mas o detalhe não é esse. Mas assim, os judeus ortodoxos, os judeus tradicionais, hoje, nas suas liturgias, é fechado. Lá ninguém entra assim, de qualquer maneira, para falar o que quer, o que pensa, o que acha, ou trazer uma nova revelação, uma pessoa que teve um sonho e vai lá e conta. Lá não é que na igreja. Na igreja de qualquer pastor aí, de qualquer igreja, né? As igrejas evangélicas aí, muitas delas, não digo todas, mas a maioria das igrejas, principalmente da corrente pentecostal, né?
Você chega lá e pede para ter uma oportunidade, que você quer contar um sonho, muitas vezes é um baita de um sonho mentiroso, uma invenção que você criou, que você pensou, que você bolou na cabeça, você quer apenas aparecer, não é? Ali. E eles te dão a oportunidade. Eles te dão essa oportunidade. Mas na sinagoga os judeus não são assim, não. Eles não são assim, eles não te deixam, eles não te permitem, até para você frequentar, para você visitar, tem todo um sistema protocolar. Não é assim de qualquer jeito. Você tem que dizer por que você quer visitar ali e tal. É uma série de dados que você tem que informar para você poder frequentar uma sinagoga nos dias de Shabat ou qualquer uma outra festividade do povo judeu. E aí aqui no texto dos evangelhos, Marcos, principalmente nesses 3 textos de Marcos capítulo 1, 21 e no verso 39, Marcos capítulo 3, verso 1 e Marcos capítulo 6, verso 2, diz que Jesus entrava na sinagoga e ensinava aos judeus. Diz que ele entrava na sinagoga e ensinava aos judeus. E eu estou perguntando aqui, devido ao rigor que o povo judeu tem, devido ao rigor que o povo judeu tem com relação a esse critério de ensinamento. E no livro de Lucas, capítulo 4, verso 16, diz que ele se pôs de pé e recebeu o rolo dos profetas do profeta Isaías, e ele leu ali. Ele leu o profeta Isaías. Nós temos também Lucas capítulo 13, verso 10, que também informa sobre essa questão de Jesus entrar na sinagoga e ensinar o povo judeu. Ele ensinava o povo judeu. Mas, de fato, ele ensinava a Torá? Ele falava dos mandamentos ou ele ensinava outra coisa? E o ponto mais elevado aqui, o ponto culminante, o ponto relevante, que eu não poderia deixar de citar, não é o que ele pregava. É certo que é importante, né? É importante saber isso. Que era que ele ensinava, né? Mas tá. O ponto alto aqui é o seguinte: devido eu ter falado já sobre o rigor dos judeus com relação à liturgia, aí eu pergunto, Jesus, ele se formou aonde? Qual foi o seu mestre? Ele fez uma escola judaica? Ele fez escola rabínica? Para ele poder ter esse diploma, para ele poder ter essa autonomia de entrar na sinagoga, em qualquer sinagoga, e ensinar os judeus? Porque até onde eu sei, não é de qualquer forma, não é qualquer um, não é um Zé Ninguém da vida que aparece numa sinagoga e vai lá e prega, não. Tem que ter curso, tem que ter diploma, tem que ter raízes, tem que ter um pedigree. E qual é a fonte de informações que a gente tem sobre Jesus ter se assentado aos pés de algum mestre, ter feito uma escola, ter recebido um diploma para depois ele entrar numa sinagoga para pregar? É o que nós vamos ver sobre Paulo. Mais na frente nós vamos ver um importante dado que Paulo, que temos no livro de Atos sobre Paulo, sobre a sua formação teológica, a sua formação rabínica, farisaica, a qual Jesus não apresenta, ou seja, a qual essa fonte, esse conjunto de informações, nenhum dos evangelhos, dos escritores dos evangelhos, nos apresentam sobre uma possível formação de Jesus. E aí não tem lógica, não é? Já pensou? Se você chega na igreja lá do Silas Malafaia e simplesmente você diz, olha, Deus me enviou aqui, eu tenho uma nova revelação e a pregação hoje é comigo. Você acha que ele vai deixar? Ele vai deixar você pregar assim? Vai não, meu amigo. Pode tirar seu cavalinho da chuva.
E em qualquer outra igreja você não terá esse tipo de liberdade, esse tipo de autonomia para fazer isso aí. Então, Jesus não tinha diploma. Jesus não tem nenhuma informação nos evangelhos de que ele se assentou aos pés de alguém, de algum mestre, como foi o caso de Paulo, que se assentou aos pés de Gamaliel. Não tem ninguém. Ninguém foi mestre de Jesus. E como é que ele do nada aparece pregando nas sinagogas? Não tem sentido isso. Judeu nenhum aceita esse tipo de comportamento. Então, tá aí esse primeiro ponto. A gente falando sobre Jesus, sobre a falta de informações que os próprios autores dos evangelhos se esqueceram de nos oferecer, de nos apresentar nos evangelhos sobre a escola de Jesus. Porque Jesus, ele não era homem também. Ele era homem, então como homem ele deveria sentar-se aos pés de um mestre, fazer escola, se formar direitinho. Nada disso a gente vê, nem na infância dele, não é? Pelo menos dentro dos evangelhos. Agora os apócrifos falam assim, sabe, ligeiramente, né, sobre os apócrifos, que não têm valor para o cânon. Falam que Jesus se assentou aos pés de um professor, mas ele ensinava o professor, ele envergonhava o professor. Foi um problema. Jesus era um problema na sua infância. Por isso que esse tipo de escrito não recebeu a canonização no sagrado, não é? Tá? Mas e aí Jesus não tinha essa formação, ele não tinha essa capacitação, mas ele pregava. É estranho isso, não? É estranho isso. Ele pregava, ele tinha liberdade para pregar dentro das sinagogas. Isso é muito estranho, isso não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Então nós vamos para a questão de Paulo, vamos apresentar Paulo aqui, tá? Agora, no próximo tópico, para a gente poder entender alguns pontos mais, tá ok? Então agora a gente vai para o segundo tópico. Eu separei esses dois personagens do Novo Testamento porque eles são os maiores, são os mais influentes. O Novo Testamento gira em torno deles dois, então o apóstolo Paulo, nesse caso, ele era um fariseu, tá? Eu esqueci de colocar no primeiro ponto, né? Eu vou colocar aqui os textos que falam sobre Jesus, tá? Jesus na sinagoga, tá aí, tá bom? Esses textos aí falam dos momentos em que Jesus pregava nas sinagogas dos judeus, tá bom? Pode vir aí, tá? Nós temos aí Marcos 1, 21 e 39, Marcos 3, primeiro, e Marcos 6, 2. Depois Lucas 4, 16 e Lucas 13, 10, tá bom? Agora, já eu colocando aí para você, agora vamos para o segundo ponto, tá? De fato, vamos para o segundo ponto. Paulo pregando na sinagoga. Meus amigos, diz o livro de Atos que após Paulo ter se convertido, ter se encontrado com Jesus, ele entra na sinagoga e ele pregava o evangelho lá na sinagoga, tá? Ele pregava na sinagoga, tá? Isso você pode ver, vamos ver aqui, você pode ver aqui, ó, Paulo pregando na sinagoga. Aí você vem Atos 17, tá? 1 em diante. Você abre lá
Atos 17, 1 em diante. Tá aí, ó. Tá bom? Atos dos Apóstolos, 17 primeiro. Aí você vai ver Paulo pregando na sinagoga. Só que Paulo ele era fariseu. E um importante texto que nos mostra que ele tinha uma formação, que ele recebeu uma formação, está aqui em Atos. Olha aí, Atos 22, verso 3. Esse texto nos fala, Paulo diz o seguinte: certamente sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, em Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a lei de nossos pais, e zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Tá? Então, aí está, esse texto é Atos capítulo 22 e verso 3, que informa que Paulo ele recebeu instruções aos pés de um mestre renomado, um rabino muito famoso de sua época, Gamaliel. Inclusive, o próprio Talmud cita Gamaliel, é Gamaliel Hazaken. Tá? Então, agora, o Talmud só não faz citar esse tal aluno Paulo, ou Saulo, né? Shaul, né? Não cita, o Talmud não cita este nome. E nem tampouco cita alguma possível instrução que Jesus tenha recebido de algum rabino, para depois ele poder entrar nas sinagogas e pregar, entendeu? Então Paulo, ele tem muito mais estrutura do que o próprio Jesus. Ele tem mais estrutura porque ele se formou aos pés de Gamaliel e tem aqui, tem pontos aqui, né, certo, né? Como você está vendo aí, é por isso que ele pregava nas sinagogas, tá? Paulo pregava nas sinagogas, exatamente porque ele tinha essa formação rabínica. Agora, o que me estranha é como que Paulo, depois que se converteu ao cristianismo, nesse caso, ele passa a pregar para o povo judeu. Os judeus não aceitam outro tipo de assunto que não seja dentro do contexto da Torá, que não fale dos mandamentos, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse ponto, principalmente agora sobre Paulo, é que em nenhum momento Paulo fala de um possível encontro dele, Paulo, com Jesus em alguma sinagoga por onde Jesus pregava, entendeu? É isso que me chama a atenção, tá? É isso que me chama a atenção. Paulo em nenhum momento cita qualquer possível encontro de Jesus, né? Encontro de Paulo com Jesus numa sinagoga. O que seria uma coisa muito, muito estranha. Porque como pode? Paulo era um rabino, ele era um fariseu, era um homem famoso, um homem que residia em Jerusalém, e quando Jesus foi para Jerusalém, Jesus foi não somente uma vez, mas ele foi algumas vezes a Jerusalém, e Paulo não cita nenhum possível encontro dele com Jesus, nem em Jerusalém no templo, nem nas sinagogas ao redor do templo em Jerusalém, e nem tampouco nas sinagogas na Judéia ou na Galileia, onde tinha algumas sinagogas. E é isso que me estranha. Paulo não conheceu Jesus, sendo que Jesus foi muito famoso, ele foi a personagem principal, né, do momento. 3 anos e meio ele foi muito, muito, muito falado. A fama de Jesus corria por toda a Galileia, Samaria, toda a Judéia, e Paulo não faz nenhuma citação de Jesus nesse período. A citação que Paulo faz sobre Jesus é depois do seu encontro
no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, ali quando ele se encontra com Jesus, cai do cavalo e tal, toda aquela questão que você pode encontrar em Atos 9. Mas Paulo não informou nada nas suas cartas e nem no livro de Atos sobre um possível encontro dele com Jesus. Isso é muito estranho. Eu acho isso muito estranho. É como você hoje falar, daqui a, 10 anos, você escrever um livro falando sobre política e não citar o Bolsonaro, não citar o Lula, não citar a Dilma. É como se você for escrever um livro sobre religião, sobre a religião no Brasil, sobre a expansão da religião no Brasil, e não citar Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, R.R. Soares. Sabe? Fica parecendo assim que você é de outro mundo. Essa falta dessas informações não tem a menor lógica. Então Paulo, ele não cita, não teve nenhum encontro com Jesus. O único momento foi quando ele caiu do cavalo, em Atos 9, é que ele passa a ter um conhecimento com Jesus. E Paulo, ele, depois disso, ele mostrava através das Escrituras, está em Atos 17, 2 e 3, está em Atos 18, 28, tá? Eu vou colocar aqui na tela esses textos que mostram que Paulo, ele falava sobre Jesus, mostrando para os judeus e para os gregos que tudo que ele falava estava de acordo com a Torá e os profetas. Vou colocar aqui na tela para você agora. Tá aí os textos de Atos, onde fala que Paulo abria a Torá e os profetas e ele discutia com os judeus, com os escribas, com os fariseus nas sinagogas, mostrando dentro da Torá dos judeus e dentro dos profetas que tudo haveria de acontecer conforme aconteceu com Jesus, que Jesus era o Cristo, era o ungido, era o Mashiach e tal e tal. É claro que isso aqui é uma forçação de barra, ninguém consegue mostrar Jesus na Torá, ninguém consegue mostrar, né? E por mais que apareça alguém muito bem instruído, que tente mostrar Jesus dentro da Torá e dos profetas, uma possível citação que aponte uma certa alusão que aponte sobre Jesus, que aponte para Jesus no Novo Testamento, ainda vai faltar um ponto culminante, que é a presença maciça e real de Jesus nos dias de hoje, operando milagres e maravilhas. Que no caso, o livro de Atos mostra que Paulo não somente pregava com palavras, mas ele mostrava sinais. E é o que os pastores hoje não conseguem fazer. Eles apenas falam, mas não mostram sinais. Ressurreição de mortos, como Paulo ressuscitou, cura de leprosos, visão para os cegos, audição para os surdos, o mudo voltar a falar e tantos outros sinais. Isso os pastores não falam. Pois bem, nesse primeiro ponto, eu queria mostrar isso para vocês, tá? Se faltou alguma coisa aqui que eu não falei, que talvez eu me esqueci de falar e que você considere relevante, você pode colocar nos comentários desse vídeo agora, tá bom? Coloque nos comentários desse vídeo, meus amigos, a sua opinião sobre tudo que foi falado aqui. Sobre o tema principal, que é Jesus e Paulo na sinagoga, que eu acho impossível tanto Jesus pregar na sinagoga sem uma formação, sem um diploma, não é? Eu acho impossível isso, quanto eu acho também impossível que Paulo tenha tido
essa liberdade para pregar agora Jesus, pregar o cristianismo dentro da sinagoga dos judeus. Haja visto que ele havia se convertido a Jesus agora, não é? Eu também acho impossível isso. Acho impossível. Mas fica aí em aberto a discussão para você colocar a sua opinião, você que é um evangélico, você que lê a Bíblia, né? É tipo mesmo o crente nas igrejas evangélicas ter um pastor famoso que saiu da igreja, tipo Yosef Akiva, não é? O Yosef Akiva saiu da igreja lá dos Gideões missionários e ele abriu uma Beit, ele abriu uma embaixada bíblica, né, das nações, uma sinagoga, e ele lá prega o judaísmo, não é? Prega o judaísmo, guarda o Shabat e tudo mais. Então seria irreversível que os Gideões deixassem ele pregar de novo nos eventos deles. Algumas igrejas, porque tem essa idolatria pelo judaísmo, acabam aceitando, mas o contrário é diferente. Os judeus jamais vão aceitar que um pseudo-judeu que era rabino ortodoxo, que fez escola, que fez escola lá em Jerusalém e agora se converteu a Jesus e é um rabino messiânico. É impossível que esse possível rabino, que antes era ortodoxo, vá visitar, pelo menos visitar. Não tem aceitação. Não é aceito, não será bem-vindo e muito menos terá liberdade de pregar, de ensinar qualquer coisa para os judeus, tá certo? Então são coisas totalmente diferentes, antagônicas, são campos totalmente minados que não tem a menor possibilidade dos dois darem mãos uns para os outros, tá bom? Então coloquei aí para você. Depois eu botei Jesus ensinando na sinagoga, tá? Jesus ensinando na sinagoga. Tem aqui os textos. Tem os textos dos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus. Eu não coloquei Mateus porque praticamente Mateus ele repete os mesmos textos que Marcos escreveu. Lucas também repete praticamente os mesmos textos que Marcos escreveu. Mas tá aí, você pode conferir na sua Bíblia para não ter nenhum problema, tá? Então, era isso, meus amigos. O assunto do vídeo de hoje foi muito interessante e agora eu conto com a sua participação, que você coloque nos comentários do vídeo aquilo que você pensa, o que você acha sobre todo o assunto que foi falado hoje. Tá certo? Eu, Ed Albuquerque, apresentador do canal Sem Religião, fico por aqui, esperando ver vocês no próximo vídeo. Um abraço.